como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Hello, welcome to do Vascaíno and Forever channel. Good night. And 777 is process execute and of charge of fraud and U.S. justice. Okay? Yeah, and U.S. justice. Come on. Fans protest against Josh Wander in France. Repeat. Fans protest against Josh Wander in France. Red Star Paris fans making dollar bills white Josh Wander's face. Repeat. Red Star Paris fans making dollar bills white Josh Wander's face. Bom torcedor e torcedora do Vasco, agora que vocês viram isso que eu tentei esmiuçar um pouco do meu inglês para vocês, e me desculpem se eu não tenho a perfeição, mas em média, em resumo, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, gente, a 777 está sendo processada na justiça lá dos Estados Unidos, tá bom? Isso mesmo, justamente por uma situação aí que eles estariam sendo processados por não conseguirem comprovar 350 milhões de dólares que estavam em contrato. Eles afirmaram que tinha, depois não conseguiram comprovar essa situação, então eles estão sendo processados, né? And 777 is process execute on charges of fraud in U.S. Justice, ou seja, a 777 está sendo processada por fraude na justiça dos Estados Unidos. Isso mesmo, tá? Ó, fans protest against Josh Wander in France. Torcedores protestam contra Josh Wander na França, tá? Red Star Paris fans making dollar bills white Josh Wander's face, né? Torcedores do Red Star Paris fazem notas falsas com o rosto de Josh Wander. Então, isso é o que está acontecendo, meus amigos. Então, para quem tá acreditando, deixa eu tirar isso aqui, para quem tá acreditando, para quem tá achando que a 777 é a solução pro Vasco da Gama, para quem acha que a 777 tá pagando as dívidas do Vasco, para quem acredita que é a melhor solução, contra fatos não há argumento. Ontem algumas pessoas vieram no comentário acreditando que a 777 é a salvadora da pátria do Vasco. Agora eu pergunto para você que ainda acredita na 777, por que vocês não pesquisam lá um pouco sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos? É processo em cima de processo na Suprema Corte de Nova York, em outras instâncias também dentro dos Estados Unidos, processos e mais processos na Europa. A torcida do Red Star Paris, o Estrela Vermelha Paris, está protestando porque o time subiu da terceira para a segunda divisão e o papai Josh tá colocando o clube à venda. Os torcedores com isso já começaram a fazer notas, obviamente falsas, né, de dólar. Você já acompanha as imagens na tela, ou 777 ou 777, ou seja, fora 777. Então tá todo mundo de saco cheio. Aí eu pergunto para você, torcedor e torcedora do Vasco, vocês ainda acreditam? Vocês ainda dão credibilidade pro que tá acontecendo aí na SAF do nosso Vasco, envolvendo essa empresa famigerada 777 Partners? Então é brincadeira, torcedor. Agora eu já estou descaracterizado de jornalista norte-americano, brincadeiras à parte, tô com a camisa do nosso Vasco virada do avesso em protesto. Nesse momento, dessa vez, não é pelo jogo de amanhã, os atletas vão entrar em campo, não é por isso, tomara que amanhã dê bom. Eu tô assim por conta da administração do Vasco. Eu venho falando já há vários meses, nos últimos dias, a gente vem dando ênfase para esse tipo de assunto. É dívida em cima de dívida em relação aos balanços financeiros do Vasco SAF, o balanço financeiro aí do Vasco Associativo. E agora envolvendo essa situação, já que eu já falei para vocês que a 777 tá passando por um processo duro lá em Nova York, a casa tá caindo, eles não têm como provar que tinham os 350 milhões de dólares, parece que deram uma volta numa galera lá e os credores acionaram a justiça e a casa tá caindo. Como se não bastasse, o Hertha Berlim
tá lá respirando ali por aparelhos na segunda divisão do campeonato alemão. O Red Star Paris, protestos em cima de protestos. Aí agora envolvendo essa situação do balanço financeiro, né, das supostas dívidas do Vasco, né, toda essa situação financeira envolvendo aí o nosso clube, eu quero falar para vocês aqui um levantamento que a ESPN Brasil fez, foi divulgado na noite de ontem. É um levantamento, é um comparativo de receitas dos 4 grandes clubes cariocas aqui do futebol do Rio de Janeiro, que são eles: Vasco, Urubu, Mulambo da Gávea, né, o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense, né, o clube da terceira divisão. Brincadeiras à parte, gente, é o seguinte, como vocês já podem acompanhar a arte na tela, no ano de 2023, o Urubu, o nosso maior rival, arrecadou com transferências 303 milhões de reais. O Vasco veio na segunda posição no ranking carioca com 125 milhões arrecadados. O Botafogo é o terceiro com 83 milhões e o Fluminense, muito conhecido por formar jogadores da sua base ali, oriundos, né, das escolinhas, das categorias de base de Xerém, vem aí há alguns anos passando aí, na verdade, uma certa vergonha em relação ao quesito vender jogadores. Né? Só 16 milhões de reais, valores irrisórios aí do Fluminense. Aí tá, vocês estão vendo o 777? Tá vendo como é que faz? Como se faz para vender jogador, para ganhar dinheiro, sem investimento, sem ganho, né? No pen, no gain, ou seja, sem perda, sem ganho. Tem que investir 777. O Urubu investe e vendeu pelo menos aí quase o triplo do que o Vasco aí em jogadores, só para ficar o registro, tá, torcedor? Agora, segue aí, acompanha aí outra arte, né? Todas elas divulgadas pela ESPN Brasil. Plano de sócio torcedor. O Urubu arrecadou no ano passado 90 milhões de reais. Vocês entendem o porquê da briga pelo Maracanã? Vocês entendem por que atrapalham o Vasco? Porque para eles é cômodo deixar o Vasco jogando em São Januário só para 20 mil torcedores, enquanto Flamengo e Fluminense dividem o Maracanã só entre eles para jogar aí quase todo jogo para 50, 60, 70 mil torcedores. O Fluminense não, que a gente sabe que a torcida deles, né, deixa muito a desejar. Brincadeiras à parte, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. O Fluminense, com sócio torcedor, arrecadou 57 milhões. Observe, o Fluminense ele tem valores muito baixos, mas tudo que é relacionado ao Maracanã ajuda Fluminense e Flamengo, tá? Porque aí o Vasco, com plano de sócio, só arrecadou 32 milhões. Por que isso? Uma, que o torcedor tá de saco cheio de botar dinheiro na 777, no associativo do Vasco, que é um clube falido, que é um clube que engana o torcedor e não entrega nada esportivamente falando há mais de uma década aí, para ser bem sincero. Então, muito torcedor do Vasco não quer mais ser sócio. Outra coisa, como é que você vai ser sócio de um clube que só tem um estádio para capacidade de 20 mil ingressos? Toda vez que você vai comprar o ingresso ou já acabou ou tá acabando. Então vocês entendem a importância do Maracanã nessa situação? É isso que eu falo para vocês. Então, e o Botafogo, né? Aí o Botafogo jogando no Engenhão, podendo colocar 40, 50 mil todo jogo, disputando título brasileiro até as últimas rodadas, jogando Libertadores, apenas 28 milhões de reais aí com plano de sócio, valores muito baixos aí para a SAF do Textor, né? O Textor quer meter uma marra que faz, acontece, e o Botafogo está arrecadando de todos os rankings aí, o Botafogo está praticamente em todos aí como último, né? Para ser bem sincero. Agora, gente, outra arte aí para vocês, direitos de televisão, tá? Cota de televisão. Diferente do que a Globo divulgou, tá? A ESPN está divulgando que o Flamengo recebeu 423 milhões, tá? Isso aí deve ser todas as competições, acredito eu, tá, gente? Libertadores, enfim, acredito eu. 423 milhões de reais só o ano passado que o Flamengo pegou de cota de televisão, né? É praticamente o que o Vasco pegou com tudo. Aí o Vasco pegou de cota de televisão 97 milhões. Olha o abismo, né? Mais de 4 vezes mais, 3 vezes mais brincando do que o Vasco recebe. Aí uma coisa que não dá para concordar, com todo respeito a Botafogo e Fluminense, é o Vasco, que tem muito mais torcida, muito mais engajamento, muito mais audiência, lota todo o estádio onde joga em qualquer lugar do mundo, tá? Vamos ser sinceros. O Vasco pegando 97 milhões de cota de televisão, enquanto o Botafogo pega 93 e o Fluminense pega 89. Pô, tá de brincadeira, né? Vocês querem comparar a audiência do Vasco com o Botafogo e Fluminense? Vocês estão colocando como se o Vasco fosse um pouquinho a mais só. Sabe? Então, valores totalmente discrepantes. Aí eu dou parabéns de novo para 777, que não sabe aí, valorizar o Vasco, não tem representatividade, tá? Parabéns, Josh Wander. Congratulations, né? Como é que se fala? Speak English, né? Falar em inglês. Agora, galera, é o seguinte, bilheteria. Olha só, o Urubu arrecadou
123 milhões de reais. Olha de novo a importância do Maracanã, com um gramado que toda vez que chove parece um curral, né? Torcedor. Todo jogo ali é sujeira pra caramba no Maracanã, um monte de coisa sendo deteriorada e fora bares e restaurantes, hein? Entendem o porquê do motivo, né, da briga aí ferrenha na justiça pelo complexo do Maracanã. Porque aí a gente vê o Fluminense, o Flamengo arrecadando com bilheteria 123 milhões de reais. Tá? 123 milhões, porque aí você coloca todo jogo jogando para 50 a 60 mil torcedores, colocando o ingresso na base de 80 a 120 reais em média, é só fazer a conta. O Vasco faria também parecido com isso, torcedor. Parecido com isso, vamos ser sinceros. O Fluminense, por exemplo, olha quanto o Fluminense arrecadou com bilheteria, 39 milhões. E olha que a torcida do Fluminense não enche nenhuma Kombi. Brincadeiras à parte, olha o Vasco jogando em São Januário com todo o jogo, caldeirão cheio, aquele negócio e não sei o que, já tô de saco cheio dessa historinha também. 26 milhões de reais, isso aí é o valor bruto, tá, gente? Porque a Vasco SAF divulgou há um tempo atrás que o lucro, né, o líquido que sobrou pro Vasco teria sido na casa de 14 milhões de reais. E o Botafogo só 22 milhões, então é uma vergonha, né? O Botafogo então pior ainda, né? Tem um estádio para uma capacidade de muita torcida e não consegue encher, e dos 4 grandes aí do Rio de Janeiro é o que menos arrecadou com bilheteria. Aí eu faço o exercício com vocês, vamos multiplicar aí todo jogo o Vasco jogando por 20 mil torcedores, arrecadou 26 milhões. Se o Vasco jogasse todo jogo no Maracanã para 60 mil, ia ser pelo menos aí 78 milhões de reais aí arrecadados aí com bilheteria. Então por isso que o Vasco também tem interesse em conseguir pegar o Maracanã. Isso só com jogos de Brasileirão e Copa do Brasil. Você imagina se o Vasco pegar uma competição internacional e mais fazendo shows e coisa e tal, isso pode bater na casa dos 100 milhões de reais tranquilamente aí em bilheteria, parecido com o que o Urubu arrecadou, tá, gente? Outra situação, premiação. O ano passado o Fluminense pegou 188 milhões, né, porque ganhou o Campeonato Carioca, que paga nada, mas ganhou a Libertadores e foi bem no Brasileiro ali. O Urubu da Gávea ganhou 137 milhões de reais, viu, 777? Para vocês que acham que contratar jogador para resolver, jogador de 32, 33, 34 anos, jogador experiente que chega e arrebenta, né, jogador que vende camisa, que enche estádio, vocês acham que esse tipo de jogador não traz retorno? Olha o retorno aí, olha quanto eles ganharam aí de premiação, quanto eles ganham de bilheteria. Vamos lá, torcedor do Vasco, vamos continuar acompanhando aí, vocês estão seguindo, acompanhando essa arte. O Botafogo, né, pegou 39 milhões e o Vasco pegou somente 20 milhões, né, que é do Brasileiro, Copa do Brasil, porque o Campeonato Carioca não paga niente, nada, tá, gente? Patrocínios. O Urubu da Gávea, segundo a ESPN, teria arrecadado 183 milhões de reais, o Fluminense 50 milhões, o Vasco 49 milhões e o Botafogo 36 milhões. Tá? Então Vasco e Fluminense na mesma casa ali. Agora, tá vendo o 777? Os caras aí quase 4 vezes mais de patrocínio que o Vasco. Tá? E o Joshua que prometeu que ia fazer acontecer. Então fica aí a reflexão. Vão observando, torcedor, vão anotando tudo, não sou eu que estou falando, é ESPN Brasil. Aí a gente faz uma conta rápida, meus amigos, olha aqui, do bruto que o Vasco faturou segundo a ESPN. 125 milhões em transferências, 32 milhões em sócio torcedor, 97 milhões do direito de televisão, 26 milhões na bilheteria, 20 milhões em premiações e 49 milhões em patrocínios, dando um total de 349 milhões de reais. Mais o suposto famigerado aporte que a 777 Partners teria supostamente colocado nos cofres do Vasco da Gama de 120 milhões de reais, o Vasco da Gama já bate na casa dos 469 milhões de reais arrecadados em 2023. E tem uma situação que o Grupo Serengeti não colocou aí, que é os 42 milhões e meio que o Vasco da Gama recebeu, tá, gente? No ano passado do Grupo Serengeti, que a ESPN acabou esquecendo de mencionar. Então vamos arredondar aí 470 milhões mais 42. Então vamos para casa de 512, aí arredondando 511 milhões de reais. Tá? 511 milhões de reais. Aí a gente coloca mais 115 milhões de reais de vendas de jogadores desse ano de 2024, 511 com 100, 611 com mais 15.
né? 626 milhões de reais é o que está batendo já nos cofres do Vasco da Gama no ano de 2023 inteiro e até agora em 2024, sem contar a cota de televisão de 2024, a bilheteria. Então a gente tira os 115 milhões desse ano para não bagunçar a mente do torcedor. Então a gente trabalha aqui, ó, com 469 milhões mais 42 milhões, né? Então a gente aqui, ó, só para arredondar mais uma vez para vocês entenderem a conta, 470 mais 40, 42, né? Então a gente vai para 500, né? 512, aí tira 511 milhões de reais é o valor bruto aí que o Vasco teria arrecadado ano passado. Aí a SAF do Vasco vem e divulga que o Vasco arrecadou 364 milhões. Aí tem torcedor vasmongol que vem falando de impostos, mas esses valores quando batem no cofre do Vasco já é livre de imposto, tá, gente? Já é livre de imposto, tá? O Vasco recebe, já fica livre, e aí o que entra efetivamente ali pro Vasco poder gastar é o que é divulgado. Então tá tudo errado, torcedor, e só não vê quem não quer ver. E eu fico mais maluco ainda de ver, eu fico de cabelo em pé, é como é que tem 3 mil canal de YouTube do Vasco aqui na internet, só no YouTube, sem contar Kawaii, TikTok, aquela coisa toda. E quase ninguém fala disso. Sabe, eu vejo muita gente batendo na 777, muita gente passando pano para 777 e quase ninguém mostrando dados, mostrando números, mostrando fontes, sabe, gente? Então, fica esse registro aí, o Vasco está prestes a acabar, uma bagunça política sem precedente no associativo, o Euriquinho jogando muita verdade na mídia aí, por terceiros interesses, a gente sabe que a chapa Sempre Vasco, os amarelinhos, tão loucos para ficarem enfiados na política do Vasco. Se a 777 amanhã ou depois sair, eles podem acabar roendo alguma coisa aqui ou acolá, né? Porque o torcedor do Vasco não é bobo. Olho nessa situação e pau no gato. É isso mesmo, gente. Pau no gato, porque não tem condições, tá? Não tem condições, tá? Essa reportagem aí também, vocês viram o levantamento da ESPN, né? Pois bem, a reportagem que a 777, tá vendo o torcedor que acredita na 777? Que a 777 Partners está sendo aí julgada, acusada de fraude lá nos Estados Unidos. Essa reportagem veio do Twitter, @business, ou seja, @negócios, tá? E foi divulgada hoje pelo GE.globo e foi até mesmo mencionado já hoje, no dia de hoje, nesse sábado, no Sport TV, na programação do Sport TV, tá, torcedor? Então, para você aí, que fica aí brabinho, faz carinha feia quando a gente fala da 777, contra fatos não há argumento. Não é possível, o pior cego é aquele que não quer ver. Não é possível a pessoa querer tampar o sol com a peneira, querer dizer que a 777 está sendo maravilhosa pro Vasco. Não é possível. Ainda tem gente acreditando numa folha de papel, num balanço que saiu, que não tem veracidade nenhuma, né? Fica complicado. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber dos comprovantes do Banco Central. Eu quero saber dos comprovantes dos empresários, dos jogadores, quem recebeu, quem não recebeu. Já pegando o gancho, a 777 fica falando tanto, batendo no peito, que gastou 200 e tantos milhões de reais em contratações ano passado e esse ano, mas é mentira, eles contrataram os jogadores nesses valores, ok. Se pagaram é outra história, sabe por quê? Os valores do Piton a gente sabe que está parcelado, ainda está pagando. Os valores do Léo Pelé a gente sabe que está parcelado, supostamente ainda estaria pagando. O Galo Mineiro divulgou no balanço dele agora há poucos dias que tem um valor de 6 milhões e pouquinho para receber ainda do Vasco referente ao Jair. Então a 777 investiu 200 e poucos milhões em contratação, mas não significa que já gastou esse dinheiro, que já pagou. Ou seja, está enganando a torcida. É isso que eu estou falando, não tem transparência, não tem transparência. É por isso que eu peço uma CPI no Vasco para ontem, urgentemente, torcedor, urgentemente. Agora, vamos falar um pouco aí da partida entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Na verdade, Atlético Paranaense e Vasco, né? O Vasco que, na verdade, já viajou na tarde de hoje para a capital Curitiba, né? O elenco que já encerrou os preparativos para essa partida, trabalhou a semana inteira no nosso CT Moacir Barbosa. A lista de jogadores que viajaram para Curitiba, os relacionados, já foi divulgada pelo nosso Vasco da Gama. Como vocês já acompanham a arte na tela, os jogadores que vão para o jogo na capital, lá em Curitiba, na capital do Paraná, são os seguintes atletas: Adson, Cleiton, David, Eric Marcos, Pablo Galdames, Hugo Moura, deixa eu ver, João Vitor, Léo Jardim e Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Gary Medel, Pablo, PH, Felipe Gabriel, goleiro, tá? Bruno Prachedes, Rayan, Rojas, Rossi, Esforza,
Pablo Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel, tá, gente? É o seguinte, o goleiro Kehler sentiu um desconforto no joelho, não foi relacionado, tá? Ele tá se recuperando. E o Dimitri Payet ainda não está 100%. Ele estava liberado pelo DESP na semana passada, não estava? Aí hoje o Vasco divulgou que o próprio DESP está fazendo um aprimoramento e trabalho aí de recuperação com o Dimitri Payet. E aí, então quem está mentindo? O Álvaro Silva? O Laureano? O vascaíno do Cerrado? Ou são esses? Ou é a galera lá do Alô Turma? Ou é o fanfarrão vascaíno lá, o Fábio Azevedo? Quem está falando mentira? Porque eu tô falando desde o início, todo mundo forçando a barra, eu tô falando, o Payet não tá bom, não tá 100%, não recuperou, os especialistas falaram uma coisa, o Vasco tá fazendo outra, é muito estranho, é não sei o que, agora tá aí. Jogou um primeiro tempo, muito abaixo contra o Criciúma, executando poucos movimentos ali de rigidez no joelho, porque tava sem confiança nenhuma, não foi nem relacionado, nem viajou pra Fortaleza na Copa do Brasil, aí a lacração passaram a semana inteira, detetivezinhos, pegando foto do Payet treinando lá no gramado para dizer que ele ia pro jogo. Sendo que ele estava fazendo um trabalho normal de campo, que ele tem que fazer mesmo. Aí hoje sai a notícia que ele mais uma vez não foi relacionado pelo segundo jogo consecutivo. Ou seja, já há 15 dias de novo se recuperando o Payet. Porque não está 100%. Aí tem gente que fala que eu sou mentiroso. Tem gente que... Aí quando eu falo fica putinho. Ah, Álvaro Silva, você é médico? Tu é médico? Tu é fisiologista? Não, eu não sou. Só que eu trabalho em cima de dados. E os dados que os próprios especialistas apontam é que quem sofre a lesão que ele sofreu no ligamento colateral do joelho tem até 70% de sofrer um rompimento no ligamento cruzado. E recuperação em torno de 45 a 60 dias. E os caras querendo botar o Payet para jogar com menos de um mês. Aí a gente fala essas coisas aqui, tem gente que pula dessa altura. Aí depois do jogo contra o Criciúma, que muito torcedor caiu de pau no Payet porque ele perdeu aquele gol. Quando surgiu aquela ventilação que ele poderia jogar na Grécia, que as enquetes aí dividiram a galera, que até então ele era absoluto no Vasco. Aí a comissão técnica do Vasco deu 2 passinhos atrás, o Rafael agora que acabou de entrar. O Paiva falou, não, pera aí, não tá 100%, então deixa recuperando. Então tem muita coisa errada no Vasco, torcedor. E o torcedor, o brasileiro no modo geral, parece que tem a memória curta, parece que não se lembra das coisas de 15 dias atrás. Vive muito o hoje, o momento, o agora. A gente tem que começar a viver, torcer com amor, é passional, mas a gente tem que ser racional, galera. A gente tem que começar a se ligar nessas coisas. Estão mentindo pra gente todo dia, tá? Gente, se tratando dessa partida ainda entre Atlético Paranaense e Vasco, a transmissão fica a cargo da Rede Globo para o estado do Rio de Janeiro e a cidade, no caso a capital fluminense, carioca, e mais 20 estados, tá? Ou pela Cazé TV, para quem for membro do canal no YouTube, ou pela Furacão, né? Pela Rede Furacão também no YouTube, pelo pay-per-view, tá, gente? Então fica o registro aí envolvendo, né, essa partida aí de amanhã, né, válida pelo Campeonato Brasileiro, quinta rodada, né, rodada que já se iniciou no dia de hoje. O Vasco precisa vencer, o Atlético Paranaense há quase 25 jogos não perde jogando em casa, são 16 vitórias, se eu não me engano, e 8 ou 9 empates. É um time aí bem encardido, bem encaixadinho, né? Por outro lado, o Vasco parece que está tentando juntar aí os cacos, né? Tá tentando se reencontrar novamente nesse início de Campeonato Brasileiro. A vitória amanhã, é de suma importância para o Vasco, para a gente voltar para o Rio, né, com mais segurança, mais confiança para enfrentar os próximos jogos que estão por vir aí, o Urubu, o Vitória da Bahia, o Fortaleza pela Copa do Brasil. Muita coisa importante aí acontecendo nos bastidores aí do nosso Vasco da Gama. Galera, já que a gente falou dessa partida do Brasileirão, amanhã a gente vai falar mais desse jogo, é o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui sobre a situação envolvendo o treinador, tá? Isso mesmo. A situação do Léo Condé, ele teria sido descartado pelo Vasco, a informação que a gente obteve hoje pela manhã. A situação do treinador Pepa, ex-Cruzeiro, idem, a mesma coisa, também teria sido descartado. Paulo Pesolano e Carille, ambos os treinadores teriam dito não ao Vasco. O Carille a gente sabe que é verdade,
que ele vai ficar lá e coisa e tal, né? Tem um projeto no Santos, pro Neymar voltar, pro Santos voltar à Série A, montar um timaço, enfim, o cara ele vai ficar lá. E aí, segundo, né, tão dizendo aí, supostamente o Pesolano também teria dito não. Por outro lado, já tem gente afirmando que o Vasco estaria negociando, tá, para evitar a multa rescisória lá com o Real Valladolid e o Pesolano. Então vamos lá, se o Vasco estiver negociando para evitar a multa rescisória, entre aspas, ele viria agora. Mas aí é contraditório, porque o treinador falou que quer ajudar o time lá a acabar de subir para a primeira divisão da Espanha, né? Então, sinceramente, a conta não está fechando, vamos aguardar muita informação desencontrada. A situação do Álvaro Pacheco, no momento, ele não estaria interessado em trabalhar no Vasco da Gama, o treinador português, né, lá do Vitória de Guimarães. Outra situação aqui, o Vasco teria sondado, tá, gente, o treinador Mariano Sosso, tá? Ele que trabalha no Sport Recife de Pernambuco, Sport aí, né, que voltou à Série A, né? O treinador Mariano Sosso teria sido sondado pelo Vasco, né? Não sei se tem veracidade nessa situação. O Vasco também teria feito uma sondagem ao treinador Eduardo Domingues, que trabalha no Estudiantes da Argentina, né? A informação que nós temos é que logo de cara já teria dito que não tem interesse em vir trabalhar no Vasco. Então vamos lá, galera, os treinadores estão vendo que falta jogador, estão vendo que falta dinheiro, estão vendo que falta organização, estão vendo que falta transparência e estão vendo que sobra pressão, estão vendo que sobra diz que me disse nos bastidores, estão vendo o que aconteceu com o Ramon Dias, tá? Porque não tem ninguém falando disso aí, muita gente achando bonito. Se é verdade ou não, não estou fazendo juízo de valor de ninguém. Agora é o seguinte, os caras estão vendo o jeito que aconteceu com o Ramon Dias. Os caras estão vendo que não está chegando o jogador. Os caras estão vendo que a 777 está com a corda no pescoço, balanço negativo, processo aqui, protesto em todo quanto é canto. Você acha que qualquer treinador que vai pegar um barril de pólvora hoje? Por exemplo, pro Carille é mais tranquilo continuar no Santos, ajudar o Santos a voltar para a Série A, se tornar ídolo lá com a torcida do Santos, o time do Santos está encaixadinho e subir tranquilo para a Série A. É muito mais fácil pro Carille do que pegar um Vasco de novo numa zona do rebaixamento, um barril de pólvora, né? Uma empresa SAF aí com sérios problemas, o associativo, um racha, justiça, conflito interno. Quem pegaria essa bomba relógio, gente? Vamos fazer essa reflexão. Quem é o treinador que pegaria essa bomba relógio? Vocês entendem por que eu falava lá atrás? Não estou passando pano também para o Ramon Dias. Mas vocês entendem que as coisas no Vasco são feitas à torta e à direita de qualquer jeito, sem planejamento? Porque o Vasco vai lá, rescinde o contrato com a Pixbet, aí no automático não tem ninguém para colocar no lugar. Falta de planejamento. O Vasco vai lá, manda embora o coordenador técnico e não coloca ninguém. O Vasco manda embora o diretor de futebol e fica aí quase 3 meses sem o diretor de futebol. O Vasco manda técnico embora e não consegue trazer outro técnico, porque não tem nenhum nome engatilhado. Por quê? Porque não tem planejamento. É tudo feito na emoção, é tudo feito no amadorismo. E isso é porque se tornou um clube empresa. Imagina se não fosse. E outra coisa, se for vir treinador europeu, que nem estão falando aí, que acho que já não é à toa que estão falando isso, é só na janela. Aí vão segurar o Rafael Paiva aí até queimarem ele, entendeu? Ou até ele começar a dar sorte aí e ganhar 4, 5 direto e efetivarem o cara, tá? Não se espantem se isso acontecer. Esse papinho de treinador europeu, porque aí, se for vir um cara europeu, tá em fim de temporada lá. Por exemplo, o Thiago Silva acertou com o Fluminense, vai voltar pro Brasil. Mas ele vai jogar as últimas 4 ou 5 rodadas que faltam na Premier League. Então, se o Vasco for acertar com alguém agora, é só no meio do ano, quando acabar os campeonatos na Europa. Algum treinador da Europa. E se for aqui do país, já deu para ver que vão ser nomes aí supostos aí, dados como aposta no cenário do futebol. E de aposta a gente tá de saco cheio. Aposta deixa pra galera fazer aposta na casa de aposta. Mas o Vasco não é uma casa de aposta. O Vasco é um clube de futebol. Não dá para viver de sorte e azar o tempo todo. Não dá. Então vai se arrastando mais uma vez essa situação aí de treinador do Vasco da Gama. Agora vamos virar a chavinha, vamos falar um pouco do nosso R10 Score Vasco da Gama, que entrou em quadra hoje, a bola subiu pelo Novo Basquete Brasil, primeiro jogo da sequência de 3 jogos aí das quartas de finais dos playoffs da competição do basquete nacional, tá, gente? Então bora lá falar do nosso R10 Score Vasco da Gama.
É isso aí, né, galera? E deu o nosso Vascão, deu o R10 Score, Vasco da Gama. A gente jogou em São Januário hoje. O Vasco aí que estava perdendo essa partida. A partida o Vasco conseguiu no finalzinho igualar o placar, o marcador. O jogo foi para prorrogação. E acreditem se quiser, deu o Vascão de virada. O Vasco venceu o Bauru nessa primeira partida na série de 3 jogos das fases de quarta de finais dos playoffs do Novo Basquete Brasil pelo placar de 84-78. Meus parabéns aos atletas do nosso R10 Score Vasco da Gama, né? Que pro basquete agora eu desvirei a camisa, tô com a camisa normal, né? Quando a gente tava falando da outra parte do vídeo falando de futebol, a gente continua com a camisa ao contrário, né? Desvirada, porque é o jeito que o Vasco tá hoje, né? O Vasco tá do avesso, tá ao contrário, tá uma bagunça, né? Então a gente faz isso como forma de protesto. Mas o basquete não tem nada a ver com essa situação. Vem entrando em quadra, vem entrando bem, né? Tem tudo aí para se classificar para as semifinais dos playoffs. E aí, vida que segue, boa sorte aos nossos jogadores. Meus parabéns a todos os atletas que entraram em quadra na tarde para a noite de hoje, aqui no Rio, no ginásio de São Januário. Mais de 6 mil torcedores, mais de 600 torcedores, 6 mil foi bom, hein? Mais de 600 torcedores se fizeram presentes no ginásio de São Januário para acompanhar o nosso R10 Score Vasco da Gama. Lembrando que as outras 2 partidas dessa série de 3 serão realizadas lá no ginásio Panela de Pressão, o ginásio ao qual pertence a equipe do Bauru, mas o Vasco fez o seu dever de casa, conseguiu buscar essa vitória aí na raça, né, de virada, na prorrogação, fazendo o seu papel aí, agora jogando a responsabilidade para a equipe do Bauru. Agora a gente tem que continuar, manter essa levada, essa pegada para as próximas 2 partidas, né, para a gente conseguir aí, quem sabe, sacramentar essa classificação para as fases aí das semifinais dos playoffs do Novo Basquete Brasil. Então, meus amigos, desse primeiro momento que eu tinha para falar para vocês do nosso Vasco é isso. Se eu tiver mais informações relevantes, a gente volta aqui para deixar vocês muito bem informados, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!